noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Mais uma live aqui do nosso aniversário, da nossa igreja, mais um dia do Senhor. Geralmente estamos aqui nesse horário, né, transmitindo a nossa classe, a nossa escola bíblica. Esperávamos aí já voltar ao trabalho presencial, fomos surpreendidos aí por esse lockdown, né, vários estados do Brasil, também aqui na Bahia. E então nós estamos fazendo esse trabalho, um momento de confraternização aqui remoto, né? Ouvindo a palavra. Nosso irmão pastor Carlos, nosso convidado aqui para o aniversário, ele já havia separado esse tempo para estar conosco aqui. Então nós vamos aproveitar para estar ouvindo a mensagem, meditando na palavra do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, eu vou pedir um tempo, como geralmente eu faço, para a gente compartilhar o link da nossa transmissão. Alguns irmãos têm mais dificuldade de achar também a nossa transmissão. Então, eu vou precisar de um tempinho aí para poder a gente transmitir aí o link e os irmãos irem nos encontrando. Peço a ajuda aí de quem puder compartilhar esse link lá no grupo do WhatsApp da igreja. Vou colocar o link aí no chat. Também vou colocar o link lá no Telegram da nossa igreja também. Quem tiver lá no Telegram, tiver mais facilidade. Deixa eu ver se eu consigo, né? Fazer isso aqui. Ok, vou colar o link lá. Está conosco o reverendo Carlos Franz, pastor na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Ele já foi apresentado aqui no sábado. Também nossas irmãs do grupo de música estão aqui apostos também. Daqui a pouco iremos adorar o Senhor, louvar o nosso Deus. E também a participação de vários irmãos aí que vão chegando. Né? Irmã Mônica aí, graça e paz, irmã. Onde é que está? Está aqui. Deus abençoe, irmã Mônica. Irmã Elda, graça e paz, minha irmã. Boa noite aí, meu irmão Diácono Valmique. Também, igualmente, minha irmã Jusilene. Né? Deus abençoe cada irmão. Irmã Zuleide também. E aí vamos esperando aí nossos irmãos que vão chegando para nos acompanhar na nossa transmissão. Ok? Então, o link já está lá no grupo do WhatsApp da igreja. Eu vou aproveitar para compartilhar esse link em outros grupos aí, convidar outros amigos. E aí, pastor Carlos, como é que tá? Tá tudo bem? Graça e paz? Como é que vai aí? Tranquilo, meu irmão. Graça e paz. Tudo em paz aí, Santo Amaro. Um abraço aí aos irmãos de Santo Amaro. Ok. Vou compartilhar o link, pastor, também lá no seu perfil lá do Facebook. Também vou compartilhar lá. Está tendo trabalho aí no culto, online? Estamos. O presbítero Alisson hoje está fazendo o trabalho, né? Ok. Na página, nós temos uma página no Facebook da igreja, e aí, como a igreja de Alagoinhas, né? E aí faz os trabalhos. Transmite os trabalhos. Muito bom, meu irmão. Ok, irmãos, eu creio que deu para compartilhar aqui, fazer alguns compartilhamentos. Colar aqui no grupo também que a igreja tem agora. A nossa igreja, ela tem um perfil no Facebook, IPB Alagoinhas. Tem uma página também, que é a Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas. E nós também temos um grupo fechado no Facebook, que é fechado, mas é aberto à participação de quem quiser. É fechado só porque, para participar, a pessoa tem que aceitar um convite ou pedir para entrar e ser aceita. Mas à vontade, é um grupo para quem quiser acompanhar o trabalho aqui da nossa igreja. Nós temos esse grupo, nós temos também um canal no YouTube, certo? Canal no YouTube, temos uma página no Instagram, a gente divulga nossas atividades. Então, quem desejar nos acompanhar aí, fique à vontade. Também quero saudar nossa irmã Magnólia, também chegando aí, nosso irmão presbítero Marcos,
nossa irmã Amanda e nosso irmão presbítero Romeu, né? Que já nos deixou aí a sua saudação. Deus abençoe cada irmão, né? Deus dê graça aí a cada irmão que está conosco aí. Irmãos, vamos começar orando, então, né? Vamos fazer uma oração inicial. Estarei orando, então. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, bendito, eterno, todo-poderoso, Senhor, louvado, exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra. Também, especialmente, ó Pai, no teu santo dia, dia de louvor, de adoração, dia de meditarmos na tua grandeza, nos teus feitos salvadores. E eis-nos aqui, ó Pai, reunidos ainda aqui à distância, remotamente, usando aqui este meio, pedimos a tua graça, que o Senhor, por bondade, sabemos que não é o meio que o Senhor estabeleceu na tua palavra, o culto não é o culto público que estamos fazendo, mas o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor está presente, ó Deus, com o teu povo, e pedimos ao Senhor que, por bondade, o Senhor abençoe esse momento. O Senhor se agrada em falar conosco, recebe, ó Deus, a adoração, perdoa os nossos pecados, abençoa, ó Deus, a tua igreja em toda a terra, no nosso país, no nosso estado, na nossa região aqui do Recôncavo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e que o Senhor alegre os corações na certeza da vitória que temos em Cristo Jesus. Assim, dá sabedoria ao teu povo, aos conselhos, à nossa denominação, às igrejas cristãs. Sabemos, ó Pai, que há ideologias aí contrárias à fé cristã, que tentam impedir o avanço do teu reino, que desprezam as coisas espirituais. E por isso, ó Pai, oramos ao Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê combater o bom combate, nos dê vitória, nos dê livramentos e nos dê poder servir ao Senhor livremente de coração. Recebe a adoração, recebe o louvor, é o que pedimos ao Senhor e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu quero começar lendo um texto da palavra do Senhor em Apocalipse 22, que é o encerramento do livro de Apocalipse, para a nossa meditação aqui. Apocalipse 22, a partir do verso 6. Apocalipse 22, a partir do versículo 6. A palavra do nosso Deus diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir, cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.
Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, assim, nós temos o encerramento aí do livro de Cristo, a palavra de Cristo, um encerramento maravilhoso, esperançoso, de que temos a vitória final em Cristo Jesus. Irmãos, vou convidar nossas irmãs do grupo de música, convidar nossas irmãs para cantar um cântico, um salmo, e elas então irão participar conosco, apresentando aqui para os irmãos, nossa irmã Gisele, irmã Nath, irmã Erlaine aí está nos bastidores, está na mesa de som aí. Então, Deus abençoe, minhas irmãs. As irmãs Gisele e irmã Nath são membros da nossa igreja aqui em Alagoinhas, elas nos auxiliam no canto congregacional da nossa igreja. São muito esforçados, todo o grupo, que está sempre ensaiando, aprendendo e nos auxiliando como igreja a cantar juntos, com alegria, ao nosso Deus. Então, eu vou passar para as irmãs, elas vão cantar um dos salmos que a gente tem aprendido a cantar aqui na igreja. Então, estão com a palavra aí para cantar, para que nos conduzam aí no louvor ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos, boa noite. Vamos louvar ao Senhor, os Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o
coração vem me ensinar. Tenho o Senhor sempre à minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar. A pleno gozo na tua presença, na tua destra delícias sem fim. Amém, minhas irmãs, maravilha, Deus seja louvado. Eu quero agradecer às irmãs. As irmãs fiquem aí no final, depois da mensagem, se tiver mais algum dos nossos salmos, cânticos aí para nos conduzir, as irmãs participarão também. Ok, irmãos, sem mais delongas, eu vou então passar a palavra ao nosso irmão reverendo Carlos, presidente do nosso presbitério, nosso irmão, amigo, pastor que tem servido ao Senhor ali 12 anos já, ali em Santa Amaro. 10 anos. 10 anos já ali no campo, abençoando os irmãos ali, combatendo o bom combate, né? E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão. Irmãos, então vamos ouvir a palavra do Senhor. Reverendo Carlos, fica à vontade, use o tempo aí, se o irmão achar necessário. Estamos todo mundo aí tranquilo, nas suas casas, né? Não há porquê ficarmos aí, mas queremos ficar atentos, né? Não há porquê perdermos a atenção, mas queremos ouvir, de fato, a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe e está com a palavra. Ok, reverendo Camon, obrigado. Graça e paz, meus irmãos da Igreja de Alagoinhas e convidados. É uma alegria participar com vocês desse momento de gratidão, de reconhecimento a Deus pela sua bondade, pelo seu cuidado para com essa amada igreja. Infelizmente, né, não foi possível estarmos aí juntos, mas não vai faltar a oportunidade em nome de Jesus. Mas nos alegramos a si mesmo, né, poder nos falar remotamente. E para mim é um privilégio redobrado poder compartilhar a palavra com os amados. Eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 7. Vamos continuar, né, em Apocalipse. Ontem falamos neste livro, né, no capítulo 16, onde ali nós vimos, né, sobre o Armagedon, a batalha e a luta da igreja e o socorro do Senhor. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o livrinho selado, né? O Cordeiro e o livro selado. Apocalipse 5, de 1 a 7. O texto nos diz assim:
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Amém. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, e nos ensina o que convém sabermos, ó Deus amado, nesta noite. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, para que possa haver edificação, Senhor Deus, crescimento e transformação. Ó Deus, para isso necessitamos, carecemos do teu agir, Pai. Para que a tua palavra seja pregada com fidelidade e com clareza. Nos capacita, Senhor. Capacita cada ouvinte. Ó Deus amado, nessa mensagem chegará. Que encontre terra fértil, preparada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para receber a boa semeadura. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, esse texto me faz lembrar um outro texto, né? Aquele do jovem rico. Especificamente no final do texto. Eu não quero usá-lo fora de contexto para poder, meus irmãos, fazer o transbordamento aqui do texto. Não é essa a ideia. Mas a título de introdução, quando o jovem rico ele se encontra com Jesus, ele indaga ao Senhor o que ele deveria fazer para ser salvo. E Jesus diz que ele deveria observar os mandamentos, e ele diz os quais. Cita ali uma lista, e diz: estes eu tenho observado desde a minha mocidade. Então, Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, volta e segue. E ele se entristece e vai ao seu caminho. Jesus então se volta aos seus discípulos e diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu já vi umas interpretações dizendo que tinha uma porta em Jerusalém que se chamava fundo da agulha e tal, né? E que Jesus estaria se referindo àquela porta. Mas não é isso. Nós sabemos que Jesus está falando de uma impossibilidade. E o rico aqui, irmãos, que Jesus cita, é aquele que tem o seu coração nas riquezas, aquele que ama mais as riquezas, né? Na verdade, como símbolo de qualquer coisa, né, que o homem coloque ou que valorize, né, coloque acima, meus irmãos, do desejo, da aspiração quanto ao céu.
Então os discípulos dizem assim: então quem poderá ser salvo? Quem poderá ser salvo? Aquele jovem rico era rico. Para os judeus era ali a prova do favor de Deus. Religioso, cumpridor dos mandamentos. Então quem poderia ser salvo? Então Jesus, irmãos, diz assim: isto é impossível aos homens. Isto é impossível aos homens. Meus queridos, se eu estivesse ali, eu acho que eu cairia no pranto, né? Diante dessa impotência, dessa impossibilidade. Né? E ele completa: mas tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Irmãos, quando eu me deparo diante desse texto, né, eu acho que, de alguma maneira, o anjo, né, e João, eles vão refletir, né, este pensamento ali naquele momento, principalmente João, né, e ele chora, né, na sua visão, ele cai no choro, porque quem pode desatar os selos? Quem pode abrir os selos? Né? Então, na concepção humana, ninguém. É impossível. A impotência, a impossibilidade do homem. Ele é socorrido ali, acudido por aquele que lhe fala, dizendo: não chores, né? Não chores. Eis que o cordeiro. Que maravilha, irmãos. Na mão direita do Pai está um livro. Ele representa o plano eterno de Deus, seu decreto, que é todo compreensível. Simboliza o propósito de Deus com respeito ao universo inteiro através da história. E concernente a todas as criaturas, em todas as eras, em toda a eternidade. Ele é todo escrito em ambos os lados. Este livro é descrito como sendo inteiramente selado com 7 selos. Provavelmente esses 7 selos fossem colocados em fila do lado de fora do livro. Assim vistos, eles selavam o conteúdo do livro. O significado é este: o livro fechado indica o plano não revelado e não cumprido de Deus. Se este livro permanecesse selado, os propósitos de Deus não seriam realizados. Seu plano não seria levado a cabo. Abrir o livro, quebrando seus selos, não significa meramente revelar o plano de Deus, mas levá-lo a se concretizar. E por causa disso, um forte anjo proclama, meus irmãos, em grande voz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele é dividido em seções. E cada seção, ele vai, né, do início do plano de Deus, né, da revelação da salvação, até a concretização dessa salvação. E ele, poderíamos dizer assim, numa primeira análise, que ele vai até o céu, né? A concretização é o céu. Como nós falamos lá do Armagedon, depois do Armagedon, vem ali, irmãos, a vitória da igreja, né? A obra completa, né? A vida no céu, né? A Nova Jerusalém. Eu não quis ir adiante ali, mas eu meus irmãos, vim para o início do livro, né? E esse clímax dessa sessão aqui é justamente, irmãos, a visão do cordeiro, né? Por que o cordeiro? Por que não um leão, né?
Por que não um animal que representasse força ou realeza, que também estão descritos ali, simbolizando o leão da tribo de Judá. Mas aparece, irmãos, nessa visão, um cordeiro. E este é o memorial, irmãos, do Filho de Deus, né? E um memorial eterno da sua ação, né? De como ele levou a cabo o plano de Deus. Um cordeiro que não está mais ali morto. Foi morto, mas reviveu e está vivo, meus queridos. E que salvou o seu povo. Em primeiro momento, irmãos, então a gente tem na visão de Pedro, né, essa presença de um anjo forte, né, que com forte brado ele pergunta: quem é digno de desatar os selos, de abrir o livro do plano, do projeto de Deus, irmãos. E abrir o livro não era apenas abrir o livro, mas concretizar o plano eterno de Deus descrito no livro. Ninguém em todo o universo, céu, terra e debaixo da terra, era capaz, irmãos, de abrir o livro, ou mesmo de olhar para ele. Em consequência, João chorava copiosamente. E você entenderá o significado destas lágrimas se tiver sempre em mente que nesta linda visão, a abertura do livro pela quebra dos selos indica a execução do plano de Deus, meus irmãos. Aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, meus irmãos, agora seria levado a cabo. Quando o livro é aberto e os selos são quebrados, então o universo, irmãos, é governado no interesse da igreja. Então o glorioso propósito redentor de Deus está sendo realizado. Seu plano está sendo levado a cabo e o conteúdo do livro passa a ser uma realidade na história do universo. Se o livro não fosse aberto, significava que não haveria proteção para os filhos de Deus nas horas de amargas provações. Não haveria juízo sobre o mundo perseguidor. Não haveria supremo triunfo para os crentes. Não haveria novo céu e nova terra. E não haveria herança futura. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, meus queridos, que é digno de abrir este livro. Ninguém poderia abrir. E esta é a angústia naquele momento, irmãos, que João se depara. Quem agora? Isto é impossível. Numa perspectiva humana, de meritocracia, encontrar um justo, encontrar um poderoso suficientemente que pudesse abrir o livro e levar a cabo o plano de Deus. Mas, irmãos, aquele cordeiro, né, que se coloca agora diante do trono, meus irmãos, não morto, mas vivo, meus irmãos, é digno, porque ele concretizou o plano na cruz. A visão, irmãos, é a visão do todo. É a visão, irmãos, do plano concretizado. É a visão da vitória do Cordeiro, que morreu na cruz, que foi sepultado, mas que ressuscitou. Os selos estão abertos por Jesus. Se no primeiro momento fala o anjo, agora, irmãos, fala o ancião. Verso 5 vai nos dizer: todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Agora foi a vez de um ancião falar. Quem é esse ancião? Quem é esse ancião, irmãos? Um representante dos homens. Um experiente homem piedoso. Meus irmãos, que experimentou e que agora, de fato, conhece. Está nos céus, desfruta. Já, irmãos, da plenitude da presença de Deus. Não um forte e poderoso anjo, que agora fala, mas um ancião, que havia experimentado em sua própria alma os efeitos da redenção, os efeitos da obra executada por Cristo Jesus. A ele lhe toca falar, a João, a maravilhosa mensagem de alegria, a maravilhosa mensagem de esperança. Ele venceu. Cristo venceu o pecado na cruz. O grande abismo tinha sido transposto. O sangue tinha sido vertido. A vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte, meus irmãos. E tudo mais sobre este mundo, irmãos, sobre essa grande meretriz e suas imundícias, né, já tinha sido concretizada, alcançada, meus irmãos. Note cuidadosamente os nomes dados a Cristo. Ele é o Cordeiro, mas agora, irmãos, ele é o leão que saiu da tribo de Judá. Uma referência clara, irmãos, ao livro de Gênesis 49, 9 e 10. Vencendo a Satanás e levando ao extremo a carga total da ira de Deus, Cristo provou que era, sem a menor dúvida, o leão. O leão. Demais disso, ele era também o Senhor de Davi, a própria raiz de Judá. Esta raiz que Davi conquistou e disse, meus irmãos, que mereceu o direito de abrir o livro e quebrar os selos, ou seja, de governar o universo em conformidade com o plano de Deus. Se, no primeiro momento, irmãos, Jesus aparece como um cordeiro digno de abrir os selos, porque ele pagou o preço, porque, meus irmãos, ele entregou a sua vida e tornou a reaver, mostrando o seu poder, meus irmãos, de dar a vida a todos aqueles que o servem. Agora ele é o leão que venceu e que por mérito, meus irmãos, ele recebe, né, o governo dos reinos para reinar de conformidade com o plano eterno de Deus, para governar, irmãos, como está escrito e descrito o governo de Deus sobre as nações, sobre o mundo e sobre o inteiro universo, ali no livro, meus irmãos, que João vê neste lugar, irmãos, em que todos nós um dia estaremos para todo sempre. Então, irmãos, aquilo que no primeiro momento João não entende tão bem, agora no terceiro momento, irmãos, ele vê. Versos 6 e 7, diz a palavra de Judá, digo, então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meus irmãos, na visão, João vê o quê, irmãos? Você espera ver o leão, em vez disso,
você lê um cordeiro. Em seu sofrimento e morte, Cristo mostrou as características de ambos, de leão e de cordeiro. Ele é o verdadeiro leão e o verdadeiro cordeiro. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, foi sacrificado. O apóstolo vê este cordeiro de pé entre os querubins que cercavam o trono e os 24 anciãos. O cordeiro, irmãos, está de pé. O cordeiro revelado em João, em Atos, em 1 Pedro, em Êxodo, em Isaías 53, como tinha sido morto. Sua morte tem valor permanente, irmãos. Este cordeiro, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, tem 7 chifres indicando o seu poder e autoridade, e 7 olhos, pois ele possui a plenitude do Espírito Santo. É assim que ele é visto agora, meus irmãos. É assim que ele está agora, meus irmãos, diante do trono. Meus queridos, a vitória de Cristo na cruz, o seu sacrifício na cruz, os efeitos da sua obra efetuada na cruz, meus queridos. Aqui agora, na visão de João, irmãos, nos assegura o seu efeito perene, para todo sempre, para toda a eternidade. Isso traz para a igreja, traz para o crente fiel, irmãos, um descanso e uma segurança. Traz um cântico de louvor aos nossos lábios, meus queridos. Pois se, porventura, a nossa insensatez ou insegurança nos trazer por algum momento, irmãos, medo de que este sacrifício, né, tenha apenas um efeito temporário, irmãos. Esta visão de João vai nos assegurar a eternidade, a perenidade, meus irmãos, da obra que foi feita ali na cruz, no Calvário. Ela é eterna. O governo é eterno. Os efeitos são eternos, meus queridos. Por isso, a presença do Cordeiro diante do trono. Quarto lugar, irmãos, o verso 7. O Cordeiro veio e tomou o livro das mãos daquele que estava sendo sentado no trono. Isso se refere muito claramente ao fato de Cristo, como mediador, receber em sua ascensão autoridade para governar o universo consoante o eterno decreto de Deus. Isso se refere à coroação do Cristo assunto, meus irmãos, conforme Hebreus 2, 8 e 9. Vemos Jesus coroado de glória e honra. Como recompensa de sua obra redentora, Cristo, ascendendo ao céu, recebeu para si mesmo o reino. Assim como foi anunciado e prometido durante a antiga dispensação, meus irmãos, como no Salmo 2, no Salmo 110, em Daniel 7, de 9 a 14. Meus irmãos, isso não significa que Deus, o Pai, deixa o trono, mas sim que Cristo, o mediador, está sentado no trono junto ao Pai. Meus irmãos, a ação de Cristo Jesus, né, a ação do Cordeiro na visão de João, de ir tomar o livro e abrir os selos, meus irmãos, traz para nós uma certeza, uma verdade reconfortante em meio ao caos que o mundo vive, em meio à injustiça do ímpio, em meio, meus irmãos, o aparente poder e governadoria, meus irmãos, dos reinos pagãos, dos reis ímpios, dos governantes, meus irmãos,
blasfemadores, que é o fato, irmãos, de que Cristo Jesus tem o cetro do poder sobre todos os reis e sobre todos os reinos. Embora para nós, irmãos, seja difícil compreender, né, em alguns momentos, como acontece este reinar de Cristo neste mundo. Esse texto não deixa dúvida de que, irmãos, o fato de que Cristo Jesus, ele toma nas mãos o livro e ele abre os seus 7 selos, é que ele é aquele que cumpre, irmãos, os requisitos para isso, mas também é aquele que, meus queridos, coloca em pleno vigor, né, os parâmetros, as diretrizes, né, deste livro, que em suma é a vontade, o decreto de Deus no mundo. E certamente, como João enxergou, como João viu este fato, irmãos, nós também veremos e entenderemos plenamente o governo de Deus. Durante esses séculos, estes anos, este quiliasmo, irmãos, onde Cristo reina através da sua igreja neste mundo. E os atos impenitentes das nações, dos países, dos governos, meus queridos, eles não fogem do plano eterno de Deus. Eles estão debaixo da vontade, eles estão debaixo do governo do Cordeiro. Por isso mesmo, irmãos, mesmo sem entender, mesmo em meio ao caos, à perseguição que o mundo traz sobre a igreja, ela tem o cuidado, o livramento e a proteção de Deus através do governo de Cristo Jesus neste mundo. Se por algum motivo formos tentados a nos entristecer, irmãos, se por algum motivo tivermos a insegurança de pensar ou de nos alegrar, ou até mesmo, meus irmãos, de descansar no governo de Deus, no mundo. Que nós possamos, irmãos, olhar para esta verdade, olhar para esse texto revelado ao apóstolo João e compartilhado, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, a toda a igreja, em todos os tempos, em todos os lugares. E que nós possamos, então, irmãos, nos unir a João, né, nessa atitude de louvor e alegria, que posteriormente a esse texto, irmãos, logo em seguida, né, João louva ao Senhor. No verso 9, ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, irmãos, no verso 13, segunda parte diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor
e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, essa deve ser a nossa atitude diante de visão tão reveladora. Diante, meus irmãos, destas verdades que mostra que o Senhor nunca perdeu nem só por um segundo o controle, meus irmãos, e o governo, né, deste mundo. Concluindo, irmãos, daqui em diante, este é o trono de Deus e do Cordeiro, revelados também no capítulo 22, versículo 1. Deus governa o universo através do Cordeiro, e este é o galardão de Cristo no céu. Capítulo 20, verso 4. E também da terra, capítulo 20, 2 e 3. Esta coroação, irmãos, é o momento mais significativo da história. A investidura do mediador com o ofício de rei do universo. Meus queridos, volto a repetir. O mundo está em caos. Os governos do mundo pensam ter o controle, mas agem abobalhadamente, meus queridos, sem saber as consequências dos seus atos. E achando que eles estão no controle, mas o controle está nas mãos de Deus. Sabendo disso, irmãos, qual a nossa atitude? Né? Qual o nosso testemunho? Qual deve ser o conteúdo da nossa pregação? Como igreja, como povo de Deus, como nação santa, povo eleito, comprado pelo sangue do Cordeiro, sabendo que é Ele quem governa este mundo. Diante das nossas impossibilidades, diante da nossa impotência humana, irmãos, que nós possamos saber que há um, irmãos, que venceu. Há um que torna o impossível possível. Aquilo que é impossível aos homens, como Jesus disse aos seus discípulos, é possível para Deus. É impossível que algum humano, meus queridos, que não seja Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado, abrisse o selo, levasse, meus irmãos, a concretização, o plano eterno de Deus. Era impossível aos homens. Aí sim, irmãos, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse tomado o ofício, se Jesus não tivesse, meus irmãos, tomado o livro com seus 7 selos e rompido esses selos e levado a bom termo, meus irmãos, a concretização do plano eterno de Deus, aí não haveria esperança para ninguém. Mas uma vez que Jesus fez isto, uma vez, meus irmãos, que Ele nos comprou na cruz do Calvário com seu sangue, irmãos, seja qual for a circunstância, nós devemos manter viva a esperança, a certeza, a fé, irmãos, naquele que tomou o livro e que abriu seus selos, Jesus Cristo. Aquele que concretizou o plano da salvação, da nossa salvação, da salvação do povo de Deus. Meus irmãos, o que é o perigo? O que é a morte? O que é, irmãos, a perseguição? Se nós estamos debaixo do governo do Cordeiro, debaixo do governo do leão, da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu, meus irmãos, e que cumpriu
todos os requisitos e que tornou os impossíveis possível, totalmente possível. Nós temos salvação. Nós fomos salvos. Nós, meus irmãos, estamos aguardando o dia glorioso do Senhor Jesus Cristo, em que os nossos corpos se unirão a Jesus, juntamente com o nosso espírito, plenamente glorificados, e com os santos, meus irmãos, e com os anjos celestiais, nos uniremos para toda a eternidade com Cristo Jesus, onde cantaremos e louvaremos para toda a eternidade diante do trono de Deus, onde todo pecado, toda injustiça, meus irmãos, será banido das nossas vidas. Nem a possibilidade de pecar, irmãos, existirá na presença eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, a igreja tem motivos para não entrar em desespero. Se o mundo está vivendo em caos, é porque são desobedientes ao Senhor. Porque vivendo ou morrendo, irmãos, nós estamos debaixo do governo do Cordeiro. O que é a morte? O que é a pandemia? O que é o lockdown? O que são os limites humanos diante, meus irmãos, da obra poderosa de Cristo Jesus? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique, meus irmãos, essa palavra aos nossos corações. Que o plano eterno de Deus seja o mais breve possível concretizado também, irmãos, aqui neste mundo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Retorna a palavra para o pastor Camon. Irmãos, louvado seja o Senhor, né, pela sua palavra, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Nós vamos adorar, responder a essa maravilha, né, das promessas de Deus, da sua revelação. Nós vamos responder com adoração. Vamos louvar o nosso Deus, vamos chamar nossas irmãs do grupo de música, que vão cantar mais um dos nossos cânticos. E aí depois nós voltamos. Também estamos com a presença da nossa irmã Jusilene, presidente da nossa SAF. Hoje, além do aniversário da igreja, nós também estamos comemorando mais um ano da nossa SAF, do trabalho feminino aqui na nossa igreja. E depois nossa irmã Jusilene, né, poderá louvar a Deus, também deixar a sua palavra às irmãs e também agradecer ao Senhor. E também vamos fazer as gratidões também ao nosso preletor, aos irmãos que participaram conosco aqui. Então vou chamar as meninas aqui e as irmãs fiquem à vontade, né? Vamos louvar o nosso Deus aí com mais um dos nossos cânticos. Amém. Vamos louvar o Senhor, Salmos 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, desde a
coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono céu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê. E ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Já vê para chover, fogo enxofre sobre os maus, e o vento abrasador será a taça que lhes dará. O justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que é justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que é justo for, a face lhe verá. Ok, irmãs, louvado seja o nosso Deus. Agradeço às irmãs, eu vou recordar porque está tendo um eco quando eu falo aí com vocês, mas Deus abençoe, prazer tê-las aqui e adorar o nosso Deus junto. Reverendo Carlos, vou chamar aqui nossa irmã Jusilene e também Reverendo Carlos Franz. E agora, na verdade, eu vou passar a palavra à irmã Jusilene. Ela vai ter a sua palavra e também parece que tem um comunicado, vai ser comunicado, né? Que há uma lembrancinha aí para o pastor depois, se ela está aí para mostrar para ele, já deixar ele com vontade, né? Eu vou passar para a irmã Jusilene para ela fazer sua saudação e também sua gratidão a Deus. Graça e paz, boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus, né, por mais um ano de vida concedido, a nossa amada IPB Alagoinhas, bem como a nossa amada SAF. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada sócia que faz parte, né, dessa tão amada sociedade. Também pela vida de cada irmã, né, que contribuiu para com a história dessa sociedade aqui neste local. E eu rogo a Deus, né, que continue derramando sobre nossas vidas sabedoria e graça, para que nós possamos permanecer unidas, trabalhando em prol do crescimento do reino do nosso amado Deus. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs. Né, a gente tinha planejado o aniversário da nossa IPB e da nossa SAF, né, de uma outra maneira, mas aprove a Deus que fosse feito assim, dessa forma, né, e somos gratos a Deus por esta tecnologia, né, que nos possibilitou realizar o aniversário da nossa igreja, da nossa SAF, dessa forma. Eu gostaria de deixar, né, com as irmãs, o versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que o nosso coração seja sempre grato a Deus
por tudo que Ele tem feito por cada uma de nós, por tudo que Ele fará para com as nossas vidas. E neste momento, pastor Carlos, né, não podemos, né, estar juntos, mas nosso conselho já tinha nos deixado, né, encarregadas de comprar uma lembrancinha para o pastor. Foi com muito carinho que a gente comprou, a lembrancinha está aqui. Assim que a gente tiver a oportunidade, né, de nos encontrarmos pessoalmente, o senhor irá receber a sua lembrancinha. Quer que eu mostre aqui, pastor, ou prefere em um momento oportuno, em um outro momento? Vou mostrar. Vou mostrar, né, para que todos possam ver. Então, aqui está. A dica, Rebeca, é de Pirá, viu? É lá de Pirá. Isso. Oi? Couro legítimo do carro. Couro legítimo. Lindo, é um cinto, uma carteira? É isso? E um chaveiro, um chaveirinho. Tá vendo? Tô vendo. A câmera aqui. Chaveiro. Ah, eu vi. Uma carteira. Acho que Lindo. para cá. A carteira. E aqui o cinto. Viu? Será um prazer. Vou entregar ao pastor Camon para que, na primeira oportunidade, o pastor Camon possa estar entregando ao Senhor, tá bom? Muito obrigada por estar aqui conosco, né, durante esses dias. Que Deus possa continuar abençoando o Senhor e a sua família, tá bom? Receba um abraço da nossa amada IPB Alagoinhas e da nossa SAF. Que Deus continue abençoando suas vidas. Amém. Ok, Rev, na verdade, assim, a gente agradece, né, também como conselho. Se o senhor Rev também quiser deixar alguma palavra a mais, algum abraço, alguma saudação. Enquanto isso, eu também quero saudar aqui irmãos que estão participando, né, conosco. Presbítero Marcos, graça e paz, meu irmão. Presbítero Isvanildo, né, agradecendo aí pela vida do pastor Carlos, também a sua presença, e também pela nossa igreja. Irmã Larissa, graça e paz. Irmã Zuleide também participando, irmã Edneia, e demais irmãos também participando aqui conosco. Então, irmãos, nós agradecemos a Deus, né, pelo aniversário da nossa igreja, porque pode acontecer, né, podemos nos alegrar, ouvir a palavra do Senhor, né, então nós louvamos a Deus por isso. E nós, então, estamos aqui perto aqui de concluir. Eu vou passar a palavra, então, ao pastor Carlos. Se ele tiver alguma consideração ainda a fazer, fique à vontade. Então, irmãos, eu parabenizo, né, a Igreja de Alagoinhas, a SAF, também, né, Deus abençoe, transmitir o nosso abraço, né, essa igreja, amada igreja. Nós temos um carinho muito grande, né? Vocês também, sempre que tem oportunidade, demonstram esse carinho, né? Por nós. E eu fico muito feliz de poder participar nesse momento. Obrigado pela lembrancinha, né? Não precisava, mas é muito bem-vinda. Estava precisando de um cinto mesmo. E a carteira do tipo que eu gosto, viu? Com aquele abutadorazinho assim por cima, para não cair os documentos. Deus abençoe, viu, meus amados? Olha, fico muito feliz, né? Um abraço a todos aí. Não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas eu abraço toda a igreja, né? Passa na minha mente aqui as lembranças, né, de cada um de vocês. E sem tirar ninguém, sem distinguir ninguém, realmente eu os amo e tenho um carinho especial pelos irmãos da Igreja de Alagoinhas, né? Inclusive o pastor também, sua família, viu? Que são daí agora, né, Jússi? Isso. Meus irmãos, nós estamos muito gratos, né, pela presença de cada irmão. Todos, de fato, compõem a história da nossa igreja, os que já passaram, né. Nós vamos estar aí preparando para o próximo aniversário um histórico mais detalhado, para estar rememorando, né, os grandes feitos de Deus para com a nossa igreja. E
seguindo, né, nessas comemorações aí. Eu creio que nós chegamos a um fim, né? Vamos fazer uma oração final e aí encerramos então a nossa transmissão. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te rendemos graças por esse dia teu, por esse momento de ações de graças, de louvor ao teu nome, de poder celebrar mais um ano desta igreja e pedir ao Senhor a graça para enfrentarmos as lutas, os desafios, ó Pai, aqui nesta cidade, na nossa região. Venha o teu reino, ó Pai, aqui e aqui no Recôncavo, e que seja feita a tua vontade, não dos homens, não dos poderosos. Subjuga os corações, converte pecadores. Avança, ó Deus, o reino de Cristo, salva os teus eleitos, pedimos. E que toda a glória seja ao Senhor. Também pedimos pela igreja de Santo Amaro, especialmente, abençoa o teu trabalho ali, ó Pai. Há grandes desafios, fortalece a igreja, o pastor, o conselho, e que as portas do inferno, ó Pai, ali não venham prevalecer contra a tua igreja. Mas que, como meditamos hoje na tua palavra, que o Senhor venha vencer, como o Senhor é vencedor já, e como leão ali, subjugar os inimigos. Dá-nos a tua graça, nos abençoa, nos dá um restante de dia, de domingo, diante do Senhor. Abençoa também, ó Pai, a nossa sociedade auxiliadora. Cuida de cada irmã, de cada esposa, cada mãe, cada serva do Senhor. O Senhor esteja derramando graça, sabedoria, alegria em servir ao Senhor. Também, ó Deus, usa cada iniciativa da SAF que venha a ser instrumento teu para a tua glória, e que o Senhor possa multiplicar também essas servas, mais famílias, mais servas tuas venham se unir a esta obra, e que o nome do Senhor seja exaltado, Pai, na vida de cada uma. Assim, obrigado, Deus, por essas celebrações, dá-nos a tua bênção, dá-nos uma boa noite. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um abraço, uma boa noite a todos, né? E até uma próxima oportunidade, então. Encerrando aqui a nossa transmissão.